dentro da palavra de Deus, da Bíblia, grandes exemplos de pessoas que foram tementes ao nome do Senhor e que alcançaram o cumprimento de promessas que a eles foram feitas por Deus. E em especial nós acabamos de ler um texto que fala da vida de um homem chamado Abraão, o homem que recebeu uma promessa de Deus num tempo crítico, num tempo de extrema idolatria. Sim, o Abraão, no caso, era um homem que não tinha a ciência de Deus, mas Deus se manifesta a ele, se revela a ele e faz propostas para ele. E ele acredita na proposta de Deus e se lança após o Senhor em obediência a Deus por dar credibilidade à sua santa palavra. E a gente entende nessa primeira reflexão de que nós temos que dar credibilidade à palavra do Senhor. Mas além da credibilidade a Deus, nós devemos também nos lançar diante do Senhor, correspondendo àquilo que Ele pede a nós, aquilo que Ele exige de nós, para que nós sigamos nessa caminhada, nessa chamada que Ele tem para com as nossas vidas. Porque se nós não correspondemos a Deus, as bênçãos de Deus não virão sobre nós. Mas se a gente corresponder àquilo que Deus exige de nós, a bênção do Senhor virá sobre nós. E a gente entende que obedecer a Deus não é uma coisa fácil, não é uma tarefa fácil. Que enquanto a nossa natureza nos pede para agir de forma que o mundo oferece, o Senhor nos chama para andar na contramão do mundo. E fica ao nosso critério: nós vamos obedecer à voz de Deus e seguir após o Senhor em obediência à sua palavra, ou vamos andar na contramão de Deus, ou desobedecer daquilo que Ele estabeleceu para nós. Mas bem-aventurada é cada irmã que se faz presente aqui nessa noite, que tem estado nessa caminhada, porque são pessoas que colocaram no seu coração o propósito de poderem obedecer a palavra do Senhor. E o Senhor Deus, Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus que não deixa a sua palavra cair por terra. Não, Jesus falou que céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Aquilo que Deus prometeu para cada um de nós aqui nessa noite, Ele vai cumprir. E bem-aventurado você que segue nessa caminhada, continua firme nessa caminhada, independente das afrontas, de que alguém questiona a sua fé, de que alguém diz: você não é o crentezinho, não é a crentezinha, cadê esse teu Deus? Eles vão ver esse teu Deus aparecer no tempo certo e te exaltar no tempo certo, assim como aconteceu na vida de Abraão. Porque Deus, Ele é assim, irmãos. Deus, Ele nos chama para uma grande obra, mas Deus, Ele tem processos da nossa vida. Por exemplo, Deus, Ele tem algo preparado para cada um de nós, mas na verdade nós não estamos preparados para podermos pegar aquilo que Deus nos deu. Por isso há um processo de preparação até chegar esse momento. E às vezes esse processo de preparação, ele é doloroso, ele exige algo de nós. E corresponder àquilo que Deus pede fica difícil. Mas quando a gente coloca em prática, a gente vê a vitória. E a gente observa isso na vida de Abraão. Quando o Senhor, Ele se manifesta a Abraão, Ele faz uma proposta muito complicada para Abraão. Ele diz: Abraão, sai da sua terra e do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te enviar. Irmãos, Deus pediu para ele sair do meio dos parentes, que é um lugar confortável, porque ele tinha proteção, tinha toda a sua família ali. Deus manda ele sair dali. Aí tá bom, mas eu vou para onde? Eu vou te mostrar no meio do caminho. Aleluia! Você pensou o que é isso? Irmãos, e ele fez sabe o quê? Ele correspondeu com fé. Ele arrumou as suas coisas e foi. Aleluia! Ele arrumou as suas coisas e obedeceu a voz do Senhor, mesmo sem saber para onde ia. E sabe, a gente, muitas das vezes, a gente fica esperando, isso aí é para todos nós, eu me incluo no meio disso aqui que eu estou falando. A gente espera muito Deus fazer algo pela gente, mas muitas das vezes Deus já deu uma ordem para nós. Mas aí eu fico esperando que Deus venha para resolver algo que Ele pediu para eu resolver. E ao invés de eu resolver, eu quero que Deus resolva. E aí fica complicado, porque aí Deus fica esperando eu resolver isso aí.
Por exemplo, Deus não tinha uma promessa a Abraão? A parte de Deus ia abençoar, mas a parte de Abraão era sair do meio da parentela. Era sair daquela terra. Era seguir em frente. Se Abraão resolve esperar Deus agir, ele já estava velho, ele ia ficar mais velho ali e não ia acontecer nada. Ele teve que se levantar e sair. E aqui que está o nosso grande problema. Porque às vezes de sair, a gente abandonar tudo aquilo que o mundo oferece, os desafios, a facilidade, melhor dizendo, é algo que está na nossa zona de conforto, onde a gente se sente confortável. E sair para ir fazer a vontade de Deus, às vezes vai exigir de nós um esforço muito grande, de lutarmos contra nós mesmos e contra a nossa vontade. Mas a gente vê que Abraão se levanta e sai. Só que aí ele tinha que levar o sobrinho dele, Ló. Você vê, ele resolveu sair, mas ainda assim ele carregou alguém com ele. Ele não quis se desvincular totalmente daquilo que Deus tinha dito que era para ele fazer. E eu não estou aqui, irmãos, eu quero que os irmãos compreendam uma coisa, que eu já ouvi pessoas fazerem coisas assim malucas, tá? Por causa de pregação. Eu vi no jornal mesmo. Uma vez eu vi uma reportagem que uma senhora matou o filho porque ela foi na igreja e a pessoa estava pregando sobre sacrificar Isaac. Só que o pregador não explicou que Abraão não matou Isaac. E ele falou de uma maneira que ela entendeu que ela tinha que chegar em casa e matar Isaac. Estou falando isso aqui por quê? Porque alguém pode pensar assim, nossa, irmão Moneta falou que eu tenho que sair de casa. Então eu vou sair de casa. Não é nada disso. Isso aqui tem um sentido espiritual. Sair de casa aqui, sair do meio da parentela aqui, sair dessa pátria aqui. E a gente vai ver que aqui na carta aos Hebreus, ele estava saindo de uma pátria e querendo uma pátria melhor, uma pátria celestial. Então isso fala de sair do meio do pecado, de viver em santificação, de viver em obediência à palavra de Deus. Isso aqui é no sentido espiritual. É claro que lá, no tempo de Abraão, sim, Deus pediu ele de uma forma carnal, mas aqui para nós é no sentido espiritual. Você pode estar aonde quer que seja, mas você pode estar fisicamente presente, mas espiritualmente ausente. Como assim? Porque o mundo tem um modo de agir e nós temos outro também diferente. O mundo tem uma maneira de falar, a nossa linguagem é totalmente diferente. Aí as pessoas vão observar que há uma diferença. A gente está ali presente, mas somos totalmente de um outro lugar. Por quê? Porque a gente corresponde àquilo que Deus está exigindo da gente. E muitas das vezes, essa postura nossa vai ajudar a mudar aquelas pessoas que estão ali perto de nós. Certa vez Deus disse bem assim para Jeremias: Jeremias, tornem eles para ti, mas nunca tu para eles. Porque Deus pediu de Jeremias um testemunho de vida. Um testemunho, ele era pressionado para abandonar o ministério profético. Mas Deus disse, não recua, não retroceda, que eles se convertam a ti, mas você nunca se converta a ele. Somos nós que temos que buscar aquelas vidas para ele se converter a nós. E nunca nós nos deixarmos converter pelo mundo, pelo pecado, por aquilo que desagrada a Deus. É nesse sentido que a gente tem essa abordagem na palavra. E aí, aqui no caso, só que Abraão pega e sai e leva Ló. O que isso aqui simboliza para a gente? Nossa linguagem espiritual. Muitas vezes a gente quer a bênção de Deus, mas falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Para Abraão, ele pegou e foi levar Ló junto com ele. E no meio do caminho, não foi Abraão e Ló que entrou em confusão, mas a Bíblia diz que os pastores de Ló entrou em confusão com os pastores de Abraão. E aí estava aquela confusão, aquele conflito, porque a Bíblia diz que a luz não combina com as trevas. Verdade. Não tem espaço. Um dos dois vai prevalecer. Ou ficará totalmente escuro, ou vai clarear totalmente. Não dá para andar juntos. Aí então chegou num ponto em que Abraão caiu em si, não dava para andar com Ló. Aí ele chega para lá e fala: Ló, escolhe aqui. Aí ele mostrou duas campinas no lugar que era o deserto, a outra uma campina bonita. O lado que você escolher, eu vou na direção contrária. Aleluia. E se a gente for ver, ele era o mais velho, ele era o tio. Era óbvio que era para ele falar: ó, eu vou para cá e você vai para lá. E ele poderia escolher o que ele quisesse, senão ele abriu mão. Sabe por quê? Ele confiava em Deus. Ele falou: escolhe.
Porque para onde quer que Abraão fosse, a bênção iria com ele. Deus o tinha chamado. Aonde você colocar a planta dos teus pés, a bênção de Deus estará sobre a tua vida. Cada um que acredita nisso, isso é uma realidade. Isso é uma realidade do mundo espiritual. Isso acontece também, muitas coisas mudam. Às vezes a gente não vê essa mudança, mas acontece no mundo espiritual. E o adversário tem medo e respeito daquele que acredita no poder de Deus e que deixa esse poder se manifestar na sua vida. Ló escolheu as campinas verdejantes, onde tinha pasto, para poder criar os animais. E Abraão pegou um local deserto. Mas só tem uma coisa: no deserto Deus fez Abraão prosperar. Deus fez a vida de Abraão ser abundante. Ele começou a colocar em prática aquilo que ele foi chamado para fazer. Às vezes a gente vai retendo a bênção de Deus e não colocando em prática aquilo que a gente tem que colocar, e aí as coisas vão ficando difíceis. Mas quando a gente resolve colocar em prática na totalidade, tem perda sim. Mas o que falou Jesus? Aquele, pois, que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. São perdas que a gente tem no meio do caminho. São perdas que a gente tem, mas elas serão recompensadas pelo Senhor. Glória a Deus. Ninguém vai seguir após o Senhor e será decepcionado no final da jornada. Ao contrário de quem resolveu desobedecer e andar em desobediência à palavra de Deus. Às vezes a pessoa pode até se dar bem aqui e zombar. Você está na igreja ainda? Você é bobo, olha minha vida como é que mudou. Mas depois que descer a sepultura, o rico e o Lázaro foi assim. O rico tinha uma vida abundante, aquela coisa, esse cara está sofrendo. Mas o dia que descer a sepultura lá no Hades, moça, Lázaro, me dá bora dedo aí. Já era. A gente pode mudar, é aqui, é agora, é nesse momento. E a palavra do Senhor está nos chamando, está nos instruindo para que a gente se lance após o Senhor, para que a gente abra mão de tudo aquilo que é direito pessoal, porque você tem um direito de fazer o que você quiser. Mas você pode abrir mão dos seus direitos e colocar seus direitos aos pés da cruz, colocar os seus direitos aos pés do Senhor e deixar o Senhor guiar as nossas vidas, e Ele vai guiar para um caminho de vitória. Então o Senhor, Ele abençoou, Ele enlargueceu ao nível que Abraão já era um senhor idoso, Sara era uma mulher idosa. Mas olha como que é a bênção de Deus na vida de uma pessoa. E aí Deus fez uma promessa, que era da chamada, que Deus ia fazer em Abraão uma grande nação, que Deus iria multiplicar a semente de Abraão. Só que Sara era estéril. E aí Deus vai, depois de um certo tempo, e reafirma essa promessa. E quando Deus reafirma, ela até riu, mas poxa, eu estou velha e ainda sou estéril. Como que Deus vai fazer isso? E a Bíblia diz que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Aleluia! Tem coisa que não dá para nós mesmos não, irmãos. Tem coisa que não dá para medicina. Tem coisa que não dá para ninguém, mas para Deus sim, tem toda a possibilidade. Deus, Ele é todo poderoso. E Deus poderia ter deixado que a vida da madre dela era engravidada naqueles dias. Não, Deus esperou ela ficar mais velha, com mais de 100 anos de idade. Paz, Deus é tremendo. Quando eu medito isso aqui, você vê assim, Deus é espetacular. Ela chegou num ponto que é impossível. Deus foi lá, abriu a madre dela e deu Isaac para ela, o filho da promessa. Deus, aquilo que Deus prometeu, irmãos, pode passar o tempo que for, você pode entrar na luta que for, você pode ser alvo das mais duras críticas que for, mas a gente ficar firme na presença do Senhor, Deus, Ele vai abençoar e fazer cumprir aquilo que Ele prometeu, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Deus, Ele é cumpridor da sua palavra. Nunca houve alguém que deu credibilidade à palavra do Senhor e ele saiu envergonhado do campo de batalha. Nunca houve e nunca haverá. O Senhor tem galardão e coroa preparado para todo aquele que acredita na promessa do Senhor. Porque pode ser, irmãos, que às vezes a gente desça a sepultura. E aí, porque se você ver aqui, olha que versículo aqui, esse versículo é complicado. Ó, versículo 13: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Olha só isso aqui. Aí a pessoa ouviu a palavra de Deus aqui. Isso aqui está citando várias pessoas que
desde Abel, vai até os tempos de Jefté, de Sansão, pessoas que ouviram a palavra, não deram credibilidade. Às vezes alguém pode descer a sepultura e não ver se cumprir aquilo que ele achou. Sei lá, as pessoas pensam, vou ficar rico, vou ficar milionário, sei lá, que passa a vida dos outros. Mas vamos supor uma coisa desse tipo. Eu vou ter isso, vou ter aquilo, e não tem, a pessoa morre. Aí alguém vai dizer, lá, não falei? Se lascou. Creu em Deus, ele morreu, não teve nada daquilo. Eu pelo menos aproveitei a minha vida. É essa visão errada que muitas pessoas têm. Porque o que está preparado para nós não é só aqui. Tudo que está aqui é passageiro. Tudo que está aqui vai perecer. Tudo que está aqui vai ser aniquilado pelo tempo. Mas aquilo que Deus tem preparado para nós é eterno. É vida eterna. A Bíblia diz bem assim, que o Senhor vai enxugar de todos os olhos todas as lágrimas. A palavra diz que nosso corpo será transformado num corpo incorruptível e que eternamente nós estaremos com o Senhor. E muitas vezes é isso que está abusando, irmãos, misericórdia. A Bíblia fala de lago de fogo e enxofre para aqueles que são desobedientes à palavra do Senhor. Eu sei que muitas vezes a gente como cristão, essa é uma mensagem que está sumindo. Parece que não tem inferno, parece que não tem condenação. Tem condenação eterna sim, mas tem livramento para todo aquele que tem na palavra do Senhor. Essas pessoas aqui, eles não pegaram aquilo que eles imaginavam que pegariam, mas eles confiaram pela fé e serão premiados na eternidade, porque deram credibilidade à palavra do Senhor. Tem algo na eternidade preparado para você. Deus preparou galardão e coroa para cada uma das pessoas que estão aqui nessa noite. Nós simplesmente devemos ir até o final. É claro que eu não estou também com a mensagem pessimista de pensar, é isso aí, irmão, então eu nasci para sofrer mesmo. Nasceu não, irmão, você nasceu para batalhar. Campanha é para isso aí, é para quem não se conforma com a situação. A gente não pode cruzar os braços e esperar as coisas acontecerem, não. Israel estava diante de Jericó, o muro era gigantesco, mas o Senhor falou, passa lá 7 vezes. Passaram 7 dias, passaram 7 vezes, até que na última passada tocou-se as trombetas. Deus derrubou a muralha. Estiveram diante do Mar Vermelho. E agora, Moisés, para onde nós vamos? Deus abriu o caminho no Mar Vermelho. Deus é aquele que provê para nós condições e pensa no decorrer da caminhada. O Senhor é aquele que vai sustentando. Nós estamos debaixo dos cuidados de Deus. E se não for a Deus, os nossos inimigos teriam nos engolido vivos. Mas o Senhor tem nos guardado, tem nos preservado. Ele tem uma chamada específica para cada vida. O Senhor, Ele tem algo preparado para cada um. A obra de cada um não é igual a do outro. Às vezes a gente pode olhar o irmão e está vendo o irmão numa luta terrível. É porque Deus quer que ele esteja naquela luta. Mas quando vai chegar o tempo que Deus vai virar o cativeiro dessa pessoa. Irmão, nem todo mundo consegue enfrentar a mesma prova. Uma grande prova disso aqui é Jó e Pedro. Satanás subiu lá diante do Senhor e disse, desafiou Deus em relação a Jó. O que Deus fez? Fala, toca nele. Foi, desceu lá, arrebentou com a vida dele, com a família, com tudo, deixou ele doente. Só que Satanás fez uma certa vez a mesma coisa com Pedro. Jesus falou assim, Pedro, Satanás pediu ao Pai para se andar com você, para te peneirar. Sabe o que eu fiz? Eu não deixei, eu tomei por ti. Sabe por quê? Pedro não é igual ao Jó. Tem gente que é igual ao Jó, Deus fala, pode ir, que sabe que vai botar o dia para correr. Tem gente que Deus sabe, não vou deixar, não, que senão vai me envergonhar. Então, ó, não toca dele não, diabo. Deus só deixa vir luta na vida daquele que aguenta lutar. Se você está passando por uma grande provação, é porque Deus confia em você. Deus sabe que você vai honrar o nome dele. Deus sabe que você vai passar por cima dessa prova. Deus sabe que um dia você vai testemunhar e vidas vão se converter e vão se fortalecer pelo seu testemunho, porque a vitória já está decretada, não é aqui na terra, desde lá da eternidade sobre a tua vida. Sim, o Senhor confia. O Senhor confia no ser humano. E é por isso que Ele nos chama para uma grande obra. Porque, irmãos, aquele que chama garante o sucesso dessa obra e da vitória. E aqui eu termino essa reflexão junto com a igreja. Quero convidá-los a colocar isso nos vossos pés. Vamos fazer uma oração para